porção sagrada da parte do Eterno, amém? Livro de Levíticos, capítulo de número 23. Todos que trouxeram o exemplar da Bíblia Sagrada, amém? Livro de Levíticos, capítulo de número 23. Não pude estar com a minha família, amém, pastor? Minha esposa teve que permanecer lá, juntamente com os filhos na Fataf, amém? Todos acharam, amém, queridos? Levíticos 23 nos diz assim: e o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes a respeito das solenidades do Senhor. Proclamareis que serão santas convocações, estas são as minhas solenidades. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o Shabat do descanso, uma santa convocação, nenhum trabalho fareis nele, isto é o Shabat do Senhor, e todas as vossas habitações. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que proclamareis nas estações. No 14º dia do primeiro mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E no 15º dia do mês é a festa dos pães ázimo do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis uma santa convocação, nenhum trabalho servil fareis nele. Mas por 7 dias oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. Ao 7º dia haverá uma santa convocação, nenhum trabalho servil fareis nele. E o Senhor falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que eu vos hei de dar, e colherdes a vossa ceifa, então trareis o molho das primícias da vossa ceifa ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte, após o Shabat, o sacerdote o moverá. E vós oferecereis naquele dia em que moverdes o molho um cordeiro de 1 ano, sem defeito, por uma oferta queimada ao Senhor. E a sua oferta de alimento será 2/10 de farinha fina, misturada com óleo, uma oferta feita por fogo em cheiro suave ao Senhor. E a oferta de bebida será de vinho, a 4ª de vinho. E não comereis pão, nem milho ressequido, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Isso será um estatuto eterno por vossas gerações em todas as vossas habitações. E para vós contarei desde o dia seguinte do Shabat, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 Shabats serão completos. Até o dia seguinte ao 7º Shabat contareis 50 dias, e oferecereis uma nova oferta de alimentos ao Senhor. Vós trareis das vossas habitações 2 pães de movimento, eles serão de 2 dízimas de farinha fina, eles serão assados com fermento, eles são as primícias ao Senhor. E oferecereis com pão 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 1 novilho e 2 carneiros. Uma oferta queimada serão ao Senhor com a sua oferta de alimentos, e as suas ofertas de bebida por oferta feita por fogo de cheiro suave ao Senhor. Então sacrificareis um cabrito dos bodes por oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício das ofertas de paz. E o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor. Com os 2 cordeiros, eles serão santos para o Senhor e para o sacerdote. E proclamareis naquele mesmo dia que tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis nele, isso será um estatuto eterno em todas as vossas habitações por todas as vossas gerações. E quando colheres a ceifa da vossa terra, não acabarás de colher os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua safra, tu a deixarás para o pobre e para o estrangeiro, eu sou o Senhor vosso Deus. Pulando para o versículo 34, fala aos filhos de Israel dizendo:
ao 15º dia deste 7º mês, por 7 dias, será a festa dos tabernáculos ao Senhor. Amém, meus irmãos? Poderá sentar em nome de Jesus. Aqui é até 9h10, né, pastor? 9 horas, 9h10? Temos meia hora, queridos. Oh, glória. Talvez alguns me perguntam, pastor, o que tem a ver Levíticos com o tratado que foi proposto sobre falarmos nesta noite, que é um tratado da escatologia bíblica, ou seja, o arrebatamento da igreja. Antes de eu entrar aqui em Levíticos, só quero aqui fazer alguns anúncios, amém, pastor? Este ano de 2020 passado, lançamos o livro Arrebatamento, preparando-se para a vinda do Messias aqui na FATAF. Este livro não tem as cópias, amém? Mas lançamos um outro também, intitulado Seja Igual a Deus. Pastor, como? É uma transcrição do tratado da teontologia, ou seja, teontologia na teologia bíblica é o estudo do ser de Deus, é o estudo da pessoa de Deus. Então neste livro eu mostro como nós devemos refletir a imagem e semelhança do Criador, amém? No que tange aos atributos comunicáveis do eterno Deus. Eu trouxe algumas cópias para quem se interessar. E o último livro que lançamos é o que vamos fazer o lançamento agora, dia 13 de março na FATAF, que é Deus Não É Machista. Também uma exegese muito poderosa de Gênesis 3,16 com Gênesis 4:7. Como eu vou fazer o lançamento oficial, também quem se interessar e não puder ir no lançamento, eu trouxe apenas 2 exemplares. Se alguém também deseja adquirir esse tema, Deus Não É Machista, também eu trouxe já 2 cópias antecedendo o lançamento oficial, que será 13 de março na FATAF. Amém, meus irmãos? Quantos aqui já leram o livro de Levíticos? Levante a sua mão nesta noite em nome de Jesus. A maioria. O que tem a ver Levíticos com escatologia bíblica? Primeiramente, nesse período de meia hora, 40 minutos, eu quero que você entenda. Para você entender os tratados da escatologia bíblica, você não pode só estudar sobre escatologia bíblica. Eu sempre digo lá no curso de teologia na FATAF, lá no Rio Branco, se você estudar e querer aprender só Apocalipse, você corre o risco de ficar louco. Você só vai entender o Apocalipse quando você entender todo o restante da Bíblia. Todas as doutrinas escatológicas que estão embutidas e codificadas em todo o restante da Bíblia Sagrada. Porque tem coisa que só aparece no Apocalipse, você não vai entender jamais se só ler o Apocalipse. Para você ler o Apocalipse, você tem que primeiramente entender todo o restante da Bíblia Sagrada para você entender o Apocalipse. O livro de Levíticos é o terceiro livro daquilo que nós conhecemos como Torá. E é muito importante você entender isso. As pessoas perguntam, principalmente no livro de Apocalipse, na área da escatologia bíblica, é um livro, posso dizer, o mais complexo, porque 70 a 75% do livro do Apocalipse, ele é simbólico. Então, se você querer interpretar literalmente o livro do Apocalipse, você jamais irá entendê-lo. É claro que existem 4 escolas de interpretação na escatologia bíblica. Pastor, o que é escatologia bíblica? Eu creio que todo mundo sabe, levante a sua mão. Quem sabe o que é escatologia bíblica? Todos? A palavra escatologia bíblica vem de 2 palavras gregas, escatos e logia. Quando eu falo escatologia bíblica, eu estou falando do estudo, do tratado doutrinário, da doutrina das últimas coisas. Existem 4 escolas que buscam interpretar a escatologia bíblica. Nós iremos falar isso aí posteriormente. Mas para que você chegue lá, eu preciso que você entenda Levíticos primeiramente. E Levíticos está embutido naquilo que nós conhecemos como Torá ou Pentateuco. E todas as 304.805 letras da Torá estão sob 4 níveis de interpretação, representado pelo acróstico Pardes, que é P de Pechate, R de Remes, D de Drache e S de Sode. São 4 níveis de interpretação, diferente das 4 escolas de interpretação que buscam entender a escatologia bíblica. Porque quando eu falo de escolas de interpretação, nós vamos em uma, a segunda não está atrelada a esta primeira que eu vou citar.
Então não são níveis, são escolas diferentes. Aqui estou falando de níveis. Nível literal, nível alegórico, nível por associação e o sode, que é o mistério. Porque nós bem sabemos que o hebraico, ele possui equivalência numérica. Isso é muito importante você entender. Para você entender algumas coisas da escatologia bíblica, você precisa saber um pouquinho da gemátria. O que é gemátria? É um sofisticado sistema de numerologia judaica, porque cada consoante possui uma equivalência numérica. O grego também, o latim também. Então, para você entender algumas coisas do Apocalipse, por exemplo, a marca da besta, o 666, você tem que entender um pouquinho de gemátria, porque a Bíblia diz que é o número de um homem. E no Pentateuco nós encontramos rastros do anticristo quando você vai para este quarto nível de interpretação, para você ter uma noção da Torá, que é o sode. Por exemplo, você chega lá em Gênesis, pastor, e você vê que, e isso eu até mencionei no nosso canal, reinauguramos o canal no YouTube, e um pastor um dia me fez uma pergunta sobre a vacina do coronavírus, e na verdade esse canal, todas as respostas que eu dou é baseado em perguntas de alunos e de pessoas. A vacina do coronavírus é a marca da besta? Não, mas aí eu mostro por que não é. Quando Jacó chega em Siquém, a Bíblia diz que um homem chamado Siquém, filho de Remor, ele estupra a filha de Jacó, ele violenta ela, ele desflora ela, ele tira a virgindade dela. E você vê a desgraça que acontece quando os irmãos dela vão se vingar deles. Mas o nome Siquém, filho de Remor, em hebraico, quando você pega as consoantes hebraicas na gemátria, dá exatamente 666. E é isso que o anticristo ele vai fazer no fim dos tempos, quando o Beit Hamikdash, o que é o Beit Hamikdash, pastor? O templo sagrado, quando o templo for reconstruído em Jerusalém, porque o instituto do templo, a igreja deve se focar e olhar para Jerusalém, porque Jerusalém e Israel é o relógio escatológico do eterno Deus. É claro que a igreja deve estar de olho no que acontece em Israel. Quando o templo for reconstruído, e Paulo disse que a vinda de Cristo não acontecerá sem que antes venha apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, a qual o Senhor desfará pelo sopro da sua boca. Então, já adiantando, o anticristo vai se manifestar no mundo, a igreja vai estar aqui na terra. Sim, senhoras e senhores, nós vamos entender quando eu vou chegar lá nas linhas que interpretam o milênio, nas linhas que interpretam o arrebatamento da igreja em relação à grande tribulação. Você vai entender isso, vou te mostrar na Bíblia, pode ficar sossegado. O anticristo vai profanar o templo, ostentando ser o próprio Deus. O que o cidadão fez lá com a filha de Jacó vai ser a mesma coisa que o anticristo vai fazer com o templo, profanar o templo do eterno. Existem 4 níveis de interpretação da Torá, e quando você lê a Torá, você descobre que o livro de Levíticos é o mais profundo. Ele é a espinha dorsal dos 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Você tem que se aprofundar em Levíticos para você entender Gênesis, Êxodo, Números e Deuteronômio. Pastor, o que tem a ver as festas com a escatologia bíblica? Tudo. Porque a palavra festas no hebraico é moedim, né, no plural, que indo para o inglês tem um sentido de ensaio. O que é um ensaio, senhoras e senhores? Tem grupo de louvor aqui, pastor, sim ou não? Não tem? Mas tem grupo de dança. Grupo de dança. O grupo de dança ensaiou para apresentar a festa. Por que se ensaia? Para fazer bem feito, estar preparado para que no dia oficial da apresentação você saiba como fazer. As festas solenes que Hakadosh Baruhu, santo bendito seja, instituiu para que os filhos de Israel comemorassem anualmente, tirando o Shabat, que é semanalmente, foram ensaio. Ensaio para quê, pastor? Você vai entender. Estas festas têm um cunho profético. 4 dessas festas já se cumpriram na história, e 3 ainda vão se cumprir.
A primeira festa que o Eterno instituiu foi a festa da Páscoa. Oficialmente, vai ser comemorada agora dia 27 de março. É claro que o que vemos atualmente sobre Páscoa, se você perguntar para uma criança, talvez filha de não cristão, ela vai identificar a Páscoa com coelhinho, com ovo de Páscoa. Porque tudo aquilo que é bíblico é deturpado no mundo secular. Mas o que é a festa, pastor, da Páscoa? E o que ela comemora e o que ela aponta? Ela aponta primeiramente para a morte do cordeiro. Matai o cordeiro foi a ordem que o Eterno deu em Êxodo capítulo de número 12. Vocês vão espargir o sangue nos umbrais da porta, porque o anjo da morte vai passar à meia-noite. A casa que não tiver a marca do sangue, o anjo da morte vai ceifar o primogênito. Esta festa já se cumpriu, pastor, ou aguardamos o cumprimento dela? Ela já se cumpriu quando? Jesus morreu exatamente como o cordeiro imaculado na festa da Páscoa. Jesus, a Bíblia diz que ele é o nosso cordeiro pascual, porque esta festa apontava para Jesus. E depois, no dia seguinte da Páscoa, festa dos pães asmos ou pães ázimos. E esse pão aqui deveria ser sem fermento. Por quê, pastor? Porque o fermento representa e sempre representou a maldade e o pecado no Antigo Testamento. Até hoje, quando os judeus eles comemoram, as famílias comemoram esta festa após a Páscoa, o pai, ele tem por costume esconder em um lenço ou em um pano esses pães em algum local da casa. E é como se fosse uma brincadeirinha. O filho ele vai procurar, se tiver mais que um filho, 2, 3 filhos, 4, vão procurar. Quem acha, o pai libera uma bênção sobre o filho que achou o pão sem fermento. Pastor, se cumpriu quando essa festa? Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esta festa se cumpriu quando Cristo, pelo seu sangue, retirou o pecado da humanidade. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E vede que esta festa é comemorada um dia depois da Páscoa. Terceira festa, primícia, já se cumpriu já. Porque Jesus ressuscitou exatamente ao terceiro dia. Quando? Na festa de primícias. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, olha, Cristo, as primícias e os que são de Cristo na sua vinda. Como assim, pastor? O que isso significa? Quando falamos de ressurreição, e você precisa entender sobre ressurreição para entender o momento do arrebatamento da igreja. Se você não entender o momento das ressurreições, você não entenderá quando acontecerá o arrebatamento da igreja. Por quê, pastor? Aconteceram várias ressurreições no Antigo e no Novo Testamento, sim ou não, meus irmãos? Sim. Ressurreições temporárias. O que acontece agora? Ressurreições temporárias. O cidadão morreu, o propósito do Eterno, que esse cidadão volte à vida, ele vai ressuscitar, pelo poder do nome de Jesus. Mas é uma ressurreição temporária, porque o cidadão ele vai morrer novamente. Ele vai voltar a morrer. O primeiro que morreu e ressuscitou para a vida eterna foi Jesus. E a Bíblia diz: Cristo as primícias, porque ele foi o primeiro. Depois os que são de Cristo na sua vinda. E Paulo continua discorrendo em 1 Coríntios capítulo de número 15, que os mortos vão ressuscitar. E depois nós seremos transformados no abrir e piscar de olhos. Quando? Ante a última trombeta. Você entenderá. Depois de 50 dias, era comemorada a festa de Pentecostes, que posteriormente fez alusão à entrega, à outorga dos 10 mandamentos, da Torá e dos 613 preceitos a Moisés no Monte Sinai. 50 dias após a Páscoa, após a libertação do povo de Israel do Egito, Deus entregou a Torá, os 10 mandamentos para Moisés.
Esta festa já se cumpriu, pastor? Sim, meus irmãos. Se cumpriu quando? Jesus morre, festa da Páscoa. Ressuscita na festa das primícias. Fica 40 dias aqui na terra com o corpo glorificado. É assunto aos céus. Deixa uma promessa: não vos deixarei órfãos, enviarei um outro consolador da parte do meu Pai. Quando ele vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em Deus, da justiça porque vou para o meu Pai, e do juízo porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Qual é a garantia da minha salvação, pastor? Qual a garantia de que se a trombeta tocar, os mortos ressuscitarem, eu vou me encontrar com Machia nos céus, nos ares, claro, para voltar com ele, para implantar um período de 1000 anos aqui na terra, porque a oração da igreja deve ser o estabelecimento do reino do eterno aqui na terra. Não é à toa que na oração do Pai Nosso, Jesus disse para nós orarmos: venha a nós o teu reino. Mas espera aí, pastor, o reino de Deus já não foi estabelecido há cerca de 2000 anos atrás? Sim, senhoras e senhores. Primeira característica do reino de Deus é espiritual. Paulo disse que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito. Jesus disse: o reino de Deus está entre vós. Ele não vem com aparência exterior, mas quando Cristo voltar na sua segunda vinda, para destruir a besta, o falso profeta, lançá-los no lago de fogo, quando ele aniquilar as forças de Satanás, amarrando e prendendo por um período de 1000 anos, então Cristo pisará nesta terra mais uma vez, sobre os montes das oliveiras, e implantará um período de 1000 anos de paz aqui na terra. Aí sim a humanidade usufruirá de uma plenitude universal do reino do Machia aqui na terra. Jesus é conhecido como o segundo Adão, o último Adão, porque o primeiro Adão, o eterno, entregou o governo do planeta Terra para ele. Deus entregou o reino do Éden para que ele tomasse conta. Mas o primeiro homem pôs tudo a perder. E agora, quando Cristo vier, ele vai governar essa terra. 1000 anos de paz. Literais, pastor? Sim. No que diz respeito ao milênio. O que é o milênio? Um período de 1000 anos. Quando falamos de milênio na escatologia bíblica, onde Cristo reinará literalmente, existem 3 posições, 3 correntes de interpretação em relação ao milênio na escatologia bíblica. Existem os pré-milenistas, os pós-milenistas e os amilenistas. Fizemos um vídeo sobre isso também no nosso canal, respondendo uma pergunta: o que é o pré-milenismo? É claro que existem 2 subdivisões do pré-milenismo. Eu creio que todo mundo aqui é pré-milenista. Por quê, pastor? Porque quem é amilenista, não vou citar denominações, mas entra-se em choque, com algumas instituições. Quem vem da presbiteriana já é mais amilenista, porque não crê no milênio literal, crê que é simbólico. Crê que Cristo já está reinando do seu trono, mas já está reinando? Sim, já está reinando. Mas a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele por um período de 1000 anos. Dentro do pré-milenismo, quem é pré-milenista, pastor? São aqueles que aguardam que Cristo voltará e vai reinar 1000 anos literais aqui na terra. A literalidade deste milênio é expressa em todo o Antigo Testamento. Se você lê Isaías, para quem está começando a escatologia bíblica, principalmente lá no curso de teologia, eu sempre digo: leia de Isaías até Mateus 24, para ter uma noção do que vai acontecer. Isaías descreve o governo do Machia aqui na terra. O lobo vai se deitar com o cordeiro, a criança pegará na serpente e não será picada. A pessoa com 100 anos será considerada jovem. Haverá um tempo de prosperidade e abundância mundial. Zacarias disse: naquele dia cada um convidará o seu companheiro para debaixo da sua figueira. Haverá um tempo de prosperidade de 1000 anos aqui na terra, porque Cristo estará reinando aqui.
Será necessário, pastor, esse período de 1000 anos. Para quê, pastor? Para que a terra passe por um processo de purificação, para se preparar para o mundo vindouro, porque o milênio não é um mundo vindouro ainda. Quando Cristo disse, perguntaram para Jesus, os saduceus que não criam em ressurreição de mortos, foram perguntar para Jesus, Senhor, é o seguinte, uma mulher era casada, o marido morreu, casou de novo, o segundo marido morreu, o terceiro marido morreu, casou com o quarto, o marido morreu também, casou com o quinto, o marido morreu, com o sexto morreu, o sétimo marido morreu. Na ressurreição, no mundo vindouro, quem será o marido dela? Jesus disse, no mundo vindouro, nem se casarão, nem serão dados em casamento, mas serão semelhantes aos anjos do céu. O que é isso, pastor? Mundo vindouro, depois do milênio, porque no milênio haverá nações ainda. A Bíblia diz em Zacarias que a nação que não sair para ir adorar e celebrar a festa dos tabernáculos de Jerusalém será punida com praga. Haverá morte no milênio, haverá filhos, haverão velhos no milênio, mas no mundo vindouro, que será o estado eterno, não haverá nada disso. Festa de Pentecostes se cumpriu, pastor? Se cumpriu. Faltam 3 festas se cumprir ainda. Festa das trombetas, Yom Kippur e a festa de tabernáculos. Quando nós estudamos as escolas que interpretam a escatologia bíblica, você sabe muito bem o que é escatologia bíblica, a doutrina do fim dos tempos. Existem aqueles que seguem a linha são os preteristas. Pretérito, que é relacionado ao passado. Quem é preterista crê que as profecias escatológicas, elas se cumpriram no tempo do profeta. Quem é preterista entende o seguinte, o que Ageu profetizou já se cumpriu no seu tempo. O que Isaías profetizou já se cumpriu no seu tempo. O que Ezequiel profetizou já se cumpriu no seu tempo. Esses são os preteristas. Existem os futuristas. Eu creio que a maioria ou todos aqui seguem esta linha de interpretação na escatologia bíblica, porque nós cremos que as profecias escatológicas, ascensão do anticristo, vinda de Cristo é óbvio, grande tribulação, reino milenial, não se cumpriram ainda. É óbvio que não se cumpriu, vão se cumprir ainda. Nós somos futuristas. Historicistas creem que a escatologia bíblica se cumpriu na história. Primeira e Segunda Guerra Mundial foi a guerra do Armagedon, que Nero César foi o anticristo. Eu já disse aqui, vários homens deram 666 na Gemátria. Eles foram tipos, protótipos do anticristo. Mas jamais poderia se aplicar a figura do anticristo, que virá no fim dos tempos, que terá um governo mundial, porque Nero César, o seu nome hebraico, Nero Quissar da 666 na Gemátria, mas ele não tinha marca, pastor. Não havia um governo mundial estabelecido sobre ele, não governava sobre o mundo todo, jamais. Mas quem é historicista crê que essas profecias escatológicas, os 42 meses, o tempos, metade de um tempo de Apocalipse, já se cumpriu na história. E dos 3 posicionamentos em relação ao milênio, a milenista, pós-milenistas e pré-milenistas, existem 2 subdivisões em relação ao pré-milenismo, que eu creio que todo mundo aqui é pré-milenista. Quem aqui aguarda a vinda de Jesus ainda? Levante a sua mão em nome de Jesus. Só que existem os pré-milenistas dispensacionalistas. O problema é que quem crê nas dispensações, quem segue a linha do dispensacionalismo, que é uma linha recente de 1800 para cá, normalmente é pré-tribulacionista. Não existem só 7 dispensações. A da inocência, sim, consciência, continua até hoje. Quem é dispensacionalista crê que houve e haverão 7 dispensações.
resumidas como dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação patriarcal, dispensação da lei, a da graça que nós estamos, e a dispensação do milênio. Mas creem que o arrebatamento será antes do período da grande tribulação, o que vai conflitar toda a doutrina bíblica, o que vai conflitar todo o Apocalipse. Por quê, pastor? Porque eu já falei aqui que Paulo disse que a ressurreição dos justos acontece antes do arrebatamento da igreja, sim ou não? Os mortos ressuscitam e a igreja é arrebatada. E quando acontece a ressurreição dos justos, a primeira ressurreição, conforme eu disse, haverão duas ressurreições gerais, a ressurreição dos justos, e depois, só depois de 1000 anos, haverá a ressurreição dos ímpios. O que é a segunda morte? O que é morte, na verdade? Morte é separação. Quando o indivíduo ele morre fisicamente, houve o que? A separação da parte material do indivíduo da parte imaterial. O corpo volta para a terra, mas a alma é eterna. Há um estado intermediário dos mortos agora. Justos que morrem estão aonde? A alma está dormindo? Não, estão no paraíso, ou Gan-Éden, ou com Cristo, aguardando a ressurreição do corpo. Aquilo que Jesus disse para o ladrão da cruz, que disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando Jesus disse: hoje ainda estarás comigo no paraíso, é literal, não adianta querer colocar vírgula como algumas seitas, não. Jesus disse hoje, não. Hoje estarás comigo no paraíso. E os ímpios, não, a alma está dormindo, não, estão sofrendo agora, estão em estado de tormento agora. Tem muita parábola do Novo Testamento que é baseado em histórias reais, e não é só a parábola do rico e do Lázaro, que é um fato real. Outras parábolas foram fatos históricos reais, que Cristo pegou a história literal e incrementou na sua comparação de coisas materiais com coisas espirituais, para que a humanidade pudesse entender o que ele estava falando. Morte é separação. O indivíduo que morre sem Cristo está em estado de tormento agora, separado temporariamente de Deus. Por que temporariamente? Porque após o milênio, a Bíblia diz que o mar vai dar os mortos que nele há, o inferno dará os seus mortos, e se depararão com o trono do Criador, e naquele dia a igreja julgará os anjos, conforme 1 Coríntios capítulo de número 6, quando? No juízo final. Os ímpios se depararão com o Criador, para quê? Para serem julgados e lançados no lago de fogo. Inferno não, lago de fogo. Até o inferno será lançado no lago de fogo. Quem está no lago de fogo agora? Ninguém, senhores. Quem serão os primeiros a entrar no lago de fogo? A besta e o falso profeta, por ocasião da vinda de Jesus. Jesus vem, o anticristo, a igreja vai vencer o anticristo aqui na terra, senhores. Se você ler Apocalipse, Daniel capítulo de número 7, que em conjunto com Apocalipse capítulo de número 13, você entende muita coisa. Daniel capítulo de número 7, na linguagem simbólica de Daniel, aquele chifre pequeno que aponta para o governo do anticristo, para a pessoa do anticristo, a Bíblia diz que ele fará guerra aos santos e irá prevalecer. Quando você abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo de número 13, o anticristo, que é descrito como anticristo pelo apóstolo João, descrito por Paulo como um homem da iniquidade, descrito em Apocalipse como a besta que sobe do mar, e descrito em Daniel como chifre pequeno, a Bíblia diz que ele fará guerra aos santos e vai prevalecer. Não, pastor, os santos aqui são... Não, os santos é a igreja de Cristo aqui na terra, senhores. Paulo disse que o anticristo vai reinar antes da vinda de Jesus. Não acontece a vinda de Cristo sem o anticristo reinar, porque Jesus vem exclusivamente para destruir o anticristo primeiramente. Aquela multidão de mártires que João vê no céu, quem são esses? São os que vieram da grande tribulação, as almas que estarão clamando, que João viu na abertura dos selos, clamando diante do trono, dizendo: até quando não vingas e julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Porque Nero César perseguiu os cristãos, Domiciano perseguiu os cristãos, Diocles
Diocles Augusto, Diocleciano Augusto, cuja gemátria no latim é 666, ordenou a 10ª perseguição oficial, perseguiu os cristãos também. O Eterno não poupou os nossos irmãos do 1º e 2º século, foram queimados, massacrados, crucificados, cerrados ao meio, mas a alma está aguardando a ressurreição do corpo. E quando dá-se essa ressurreição? Apocalipse mostra essas almas clamando, dizendo: até quando o Senhor não vingas e julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foi-lhes dito que repousasse por um tempo, até que se completasse o número daqueles que deveriam de ser mortos. A igreja de Cristo não pode ser preparada para... Pode ficar tranquilo, eu gostaria de trazer essa mensagem. Durante minha vida toda, pastor, eu comecei a estudar escatologia bíblica em 1998. Eu sempre fui pré-tribulacionista. Eu gostaria de poder dizer: pode ficar sossegado, meus irmãos, porque antes do período da grande tribulação, a igreja vai ser raptada daqui, subitamente. Mas não, a Bíblia não mostra isso. A segunda vinda de Cristo é só em um momento, não tem uma vinda invisível, secreta. Arrebatamento secreto é de 1800 para cá, senhores. Começou lá com Margaret MacDonald, lá por 1800. No meu último livro sobre arrebatamento, eu falo muito disso, da história. Não foi lá que começou o pré-tribulacionismo, mas a história e a ideia do pré-tribulacionismo começou baseando-se com essa jovem de 15 anos da seita ivrinita da igreja católica. Ela começou pregando um arrebatamento pré-conflagracional, que dizia que nos últimos tempos os governos iriam virar de cabeça para baixo, a igreja ficaria suspensa por 45 dias, depois voltaria para a terra. Um cidadão viu a ideia dela, começou até chegar no que temos hoje. Bíblia de Scofield, que é dispensacionalista, criaram um arrebatamento secreto que a Bíblia não fala. Paulo não falou, Jesus não falou, João não falou que teve a revelação do Apocalipse, Martinho Lutero não falou, John Wesley não falou, os primórdios da igreja não falaram. Mas Jesus disse: ninguém vos engane quando disseram: Cristo está ali, não vás, porque como relâmpago mostra-se do ocidente até o oriente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá. A igreja será raptada dessa terra, se encontrará com Cristo nos ares, a Bíblia diz, e voltará como noivo para implantar um período de 1000 anos de paz aqui na terra. Pastor, qual é a garantia que eu tenho que, se a trombeta tocar, os mortos ressuscitarem, eu vou me encontrar com Machia? Eu, como noiva, vou me encontrar com o noivo nos céus. Gostaria que você se colocasse em pé em nome de Jesus. A única garantia que você tem, eu volto para a festa de Pentecostes. Jesus disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei um outro consolador da parte de meu Pai. Este outro no grego é da mesma natureza. O apóstolo Paulo disse: olha, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Me fizeram essa pergunta, eu fiz um vídeo disso, coloquei lá no YouTube. Existe pecado imperdoável? Sim. Só contra quem? Contra o Espírito Santo de Deus. Não vai ter perdão nem aqui, nem lá no mundo vindouro. É o único pecado imperdoável. Por isso que Paulo disse: não entristeçais a quem? Ao Espírito Santo de Deus. Por quê? No quais estáis selados, ou seja, marcados para o dia da redenção. Quem é marcado pelo Espírito e tem o nome escrito no livro da vida, não vai receber o sinal da besta. Por que não vai receber? A Bíblia diz que não vai, pastor. Mas não é porque a besta não terá poder sobre mim, é porque nós iremos resistir à besta. Quando houver a ordem mundial, que não é uma vacina, é algo que você saberá que é do anticristo, estará atrelado ao homem, terá o número do homem. Você não vai aceitar, você que tem um nome escrito no livro da vida, você será decapitado como nossos irmãos têm sido decapitados pelo mundo. Isso não é novidade. É só você estudar a história da igreja, você verá que foi uma história. A prostituta de Apocalipse capítulo de número 13, que é a falsa igreja, que está com o cálice cheio de sangue. Por que o cálice cheio de sangue? O catolicismo romano, a igreja católica, foi a instituição que mais matou, pastor, na face da terra. Guerra Santa.
Nós temos até uma certa idolatria por Martinho Lutero, o pai da reforma protestante. Mas no finalzinho da sua vida, Martinho Lutero lançou um livro ensinando como matar judeus, sobre os judeus e suas mentiras. Da pena de Martinho Lutero surgiu esse livro. Queime suas sinagogas. Porque quem não se batizava no catolicismo romano nessa época da Inquisição, nessa época de Martinho Lutero, que era um monge, mas descobriu que a salvação não é pelas obras, descobriu a doutrina da justificação e começou a fazer um auê contra o clero romano, apregando suas 95 teses lá no templo de Wittenberg, na Alemanha. Ele era influenciado pelo catolicismo romano. Quem não era batizado na igreja católica era morto. Judeus ricos, sempre foi um povo rico, era de grande interesse, porque uma parte da riqueza eram mortos, e a riqueza dividida entre o clero romano e o rei. Por isso que o Vaticano começou a ficar poderoso, vendendo indulgências. Os pobres tinham que pagar penitência, rezas, andar de joelhos. Os ricos pagavam. E Martinho Lutero protesta contra isso. Só que no finalzinho da sua vida ele lança um livro fazendo apologia a ódio contra judeus. E hoje nós temos no meio da igreja a influência antissemita, muitas das vezes, sendo que Jesus ele era judeu, senhores. Esse Jesus que nós vemos maquiado por Hollywood jamais passa bem longe de ser o Jesus da Bíblia. Jesus era judeu, foi circuncidado ao 8º dia, apresentado no 40º dia, porque fazia parte dos 613 preceitos. Se a mulher tivesse menina, era 80 dias de separação, se fosse menino, 40. Jesus usava tzitzit na sua veste, comia comida kashê, não comia comida imunda, seguia o que diz respeito à alimentação em Levíticos. Quando você olha para a história de José, você vê como será a vinda de Jesus. José, quando ele é vendido pelos seus irmãos e fica lá no Egito, e aí eu te pergunto, o que levou os irmãos de José a se encontrarem com ele? Porque ele leva um nome, né? Quando ele é exaltado, é mudado o seu nome para Zafenat Pané, que significa governador do mundo. José, ele é uma forte tipologia de Cristo, até no que diz respeito à vinda de Yeshua, à vinda de Jesus, a sua segunda vinda em glória. Se existe uma mensagem, pastor, que não pode se apagar do nosso coração, é a mensagem do regresso de Cristo a esta terra. A vinda de Cristo vencendo, a segunda vinda de Cristo em glória, vencendo, anunciada desde a época do 7º homem, depois de Adão. A Bíblia diz que destes profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para trazer juízo à terra e condenar todos os ímpios, por causa das suas obras de impiedade. Agora eu te pergunto, uma mensagem de mais de 5.000 anos atrás, tem que continuar sendo pregado com a mesma intensidade? Sim, senhoras e senhores. Porque se tem uma coisa que nem Jesus sabe, pelo menos foi o que ele disse no seu ministério aqui na terra, é a hora e o dia da sua vinda em glória. Então, se não sabemos o dia e nem a hora, devemos proclamar com toda intensidade que a qualquer momento os céus se rasgarão, a trombeta tocará e os mortos ressuscitarão. Quando os irmãos de José, por causa da aflição e da tribulação, da fome que houve em Canaã, vão comprar comida no Egito, quem é que está lá como governador? José. Só que José, pastor, está com caracteres egípcios. Os irmãos jamais vão identificar ele. E você conhece bem a história. Depois de todo um estratagema para deter os irmãos, ele se revela aos irmãos. Os judeus rejeitaram a Cristo. O que fará os judeus reconhecerem Jesus como Messias? Porque rejeitaram na sua primeira vinda a tribulação.
Quando os judeus estiverem em aperto, pastor, quando as nações estiverem cercando Israel, mais uma vez para querer apagar Israel do mapa, como em toda a história tentaram, então Jesus voltará para livrar os seus irmãos das mãos de nações inimigas. E a Bíblia diz em Zacarias que naquele dia, que dia é este? No milênio, quando se cumprir a festa dos tabernáculos. Porque quando a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ali a palavra é tabernáculo. A festa de tabernáculos vai se cumprir ainda, senhoras e senhores. Não se cumpriu ainda. Eu vou mais ainda, pastor. A festa de tabernáculos vai ser festejada ainda durante o milênio? Sim. Porque, na verdade, o cumprimento de tabernáculos é só no mundo vindouro. O que a Bíblia diz em Apocalipse? Que quando, depois do juízo final, depois do milênio, quando houverem novos céus, nova terra, nova Jerusalém vai descer do céu para a terra, aí sim vai se cumprir o que está escrito em Apocalipse: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com os homens. Tabernáculo é habitação. Jesus habitou, tabernaculou entre nós. A festa dos tabernáculos por 1000 anos ainda será comemorada, festejada para uma preparação para o estado eterno, para o mundo vindouro. Quando Jesus vier na sua segunda vinda e no reino milenal, vão perguntar para Jesus: que feridas são essas nas tuas mãos? Jesus irá responder: estas são as feridas com as quais eu fui ferido na casa dos meus irmãos. Haverá um reconhecimento por parte de todos os judeus que Jesus é o Messias. Então pode ficar tranquilo que para judeu tem um propósito especial da volta de Cristo também, senhores. Os judeus, eles vão entrar nesse período do milênio para reconhecer a Cristo como seu Messias. Mas pastor, voltando à pergunta, qual a única garantia que eu tenho da minha salvação? Paulo disse: não entristeçais o Espírito, no qual estáis selados, marcados para o dia da redenção. Quando vai ser o dia da redenção? 1 Coríntios capítulo de número 15. É nisso que os amilenistas, eles se pegam. Porque quando a Bíblia diz que tragada foi a morte na vitória, o último inimigo a ser destruído será a morte, porque até no milênio haverá morte. Mas quando a trombeta tocar e a igreja, cujo nome está escrito no livro da vida, for transformada, aquilo que é mortal ser revestido da imortalidade, aí sim vai se cumprir 1 Coríntios capítulo de número 15, tragada foi a morte na vitória. Mas o que vai fazer você conseguir resistir à perseguição do anticristo, o que vai fazer você conseguir passar por todo o processo de tribulação, é só o Espírito Santo de Deus. E como vai ser a maneira de Cristo identificar aqueles que lhe pertencem? Através do selo do Espírito Santo de Deus. Porque quando Paulo escreve aos Efésios, ele se baseia no contexto histórico. Quando o indivíduo ele saía do seu país de origem para comprar madeira em Éfeso, ele marcava as madeiras com carimbo particular, como os fazendeiros marcam os seus animais. E ele voltava para sua terra e mandava o seu servo ir buscar as madeiras que ele havia adquirido e comprado. Eu te pergunto, qual é a maneira do eterno Deus identificar aqueles que lhe pertencem? Através da marca, através do selo, através do carimbo do Espírito Santo de Deus. A única coisa que você não pode perder, meu irmão, nesta noite, é a presença do Espírito Santo de Deus. Porque um dos títulos do Espírito Santo de Deus, conhecido como Paracletos, é amigo. Que amigo? O amigo da noiva. Quem é que adorna a noiva? Quem é que santifica a noiva para se encontrar com o noivo? O Espírito Santo de Deus. Quem vai conduzir a noiva até o noivo no arrebatamento da igreja? É o Espírito Santo de Deus. Por isso que Davi, quando ele peca, ele confessa o seu pecado, e um salmo de arrependimento, ele diz: não retires de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação.
Os 70 eles voltam empolgados, pastor, da missão. Isso é muito bom, isso é manifestação do reino, isso tem que acontecer. Se estamos no reino, isso tem que acontecer. Mas eles voltam empolgados dizendo: mestre, os demônios se nos submetem, as enfermidades são curadas. Jesus disse: não vos alegreis porque os demônios se vos submetem, porque as enfermidades são curadas. Alegrai-vos antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida, é o Cordeiro. Por quê, pastor? Aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, a Bíblia diz. Uma das 8 classes de pessoas que irão para o lago de fogo são aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Moisés olhou para o eterno quando Deus queria destruir o povo de Israel, intercedendo pelo povo, diz: risca o meu nome do livro da vida, mas não mate este povo. Deus disse: aquele que pecar, eu riscarei do meu livro. Eu quero orar pela sua vida nesta noite. Aqueles que perderam a alegria da sua salvação, porque o único que pode te dar convicção da sua salvação é o Espírito Santo de Deus. É Ruach HaKodesh Elohim, o Espírito do Santo Deus. Só. O mesmo Espírito, ele testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus.